Bem-vindos ao canal, mais um vídeo por aqui. Nós vamos dar continuidade a um assunto que nós falamos por último, sobre vida comum, e eu pretendo fazer uma série sobre o assunto, muito simples, mas objetiva, para trazer para a nossa vida prática coisas que nós podemos fazer para melhorar o nosso relacionamento com o Senhor, tá bom? Então, se o conteúdo te abençoar, te edificar, pode deixar sua inscrição e o seu comentário para edificação de quem estiver lendo. Tá? Então vamos lá. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a brevidade da vida, o quão passageiros nós somos, falando desse momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, ainda esperando o nosso Senhor Jesus retornar para nos buscar e vivermos uma vida eterna com Ele. Eu quero começar lendo um texto com vocês e depois você pode ler o contexto todo, mas eu vou ler só alguns versículos, tá? Pra gente entrar aqui no assunto. Tiago 4, a partir do versículo 14, vai dizer o seguinte: vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por um tempo e logo depois desaparece. E é muito interessante que depois esse texto vai continuar falando sobre o orgulho, sobre a importância de colocarmos Deus à frente de tudo que vamos fazer, mas eu quero focar nesse pedaço do texto a respeito da brevidade da vida. E eu quero deixar algumas coisas para você refletir, para você levar para o seu dia a dia e para que nós possamos, como um todo, começar a nos aperfeiçoar nessas pequenas coisas que mudam tudo na nossa vida e na nossa visão para Deus e sobre as coisas de Deus. A primeira coisa importante é que, se estamos falando de vida comum, e o comum é a grande parte da nossa vida, no sentido do que nós vivemos coisas extraordinárias e fora do que é normal, mas isso é exceções, né? Não é todo dia que você vive algo extraordinário, não é todo dia que você tem uma experiência surreal em alguma área da sua vida, seja com Deus, seja com outras pessoas, seja visitando lugares novos, fazendo uma viagem muito emocionante, enfim. A base da vida é o comum, o extraordinário são exceções. Eu digo na parte de experiências, tá? Então, partindo desse princípio de que a grande maioria do que eu vivo é comum, então isso me leva a pensar de que se a grande maioria do que eu faço é comum, eu preciso começar a refletir nesse breve tempo que eu tenho na Terra para fazer coisas que vão durar para a eternidade. Porque nós esquecemos de que tudo que nós fazemos reflete naquilo que será eterno para mim. Seja uma vida com Deus eterno ou uma vida sem Deus eterna. Então, quando nós começamos a olhar com essa perspectiva a minha vida comum, eu começo a entender que o pouco tempo que eu tenho na Terra, ele precisa ser bem aproveitado, ele precisa ser bem vivido. E ele precisa estar alinhado com a palavra de Deus para que no final valha a pena aquilo que eu gastei. Para que no final da minha vida eu olhe e pense, pelo menos eu tentei fazer tudo do bom e do melhor e o Senhor esteve comigo. Eu acho que esse é o grande sucesso de alguém que vive muitos anos e olha para trás e pensa, o Senhor estava comigo e eu deixei Ele governar a minha vida. Essa é a beleza do comum que a gente precisa trazer para nós. O comum é o Senhor é o governador do tempo e o tempo é uma moeda que ninguém consegue comprar, ninguém consegue negociar. Só Deus consegue governar o tempo e nós estamos sujeitos a esse tempo. E todos nós temos o mesmo tempo diante do Senhor. Nós podemos ter contas bancárias diferentes, nós podemos morar em bairros diferentes, nós podemos ter acesso às pessoas diferentes, mas uma coisa em comum todos nós temos, o tempo. Então, essa é a grande chave que o Senhor nos presenteia para a gente fazer o melhor que nós pudermos com o tempo. E é muito breve, como nós já acabamos de ler. Então, partindo desse princípio, a gente precisa refletir que as obras que nós praticamos aqui nesse tempo, elas precisam corresponder àquilo que o Senhor nos criou para fazer. A grande primeira importância
do fato de Deus ter nos criado é que nós somos feitos para nos relacionar com Ele. Então é imprescindível que o tempo que nós temos aqui na Terra seja gasto de uma maneira que tenha qualidade para com o Senhor, para que a nossa vida seja construída de uma maneira edificante e saudável. Então, as nossas obras, elas não salvam. Eu não preciso praticar boas obras para ser salvo, mas se eu tenho uma vida diante do Senhor, a consequência da minha vida e do meu amor por Ele, pela palavra dele, vai me fazer ser uma pessoa de boas obras, porque eu vou dar bons frutos, isso é imprescindível. Então, nós precisamos entender que essas obras que eu vou praticar da melhor forma possível, elas não me salvam, mas elas me trarão uma recompensa no futuro. Num futuro glorioso com o Senhor, eu terei uma recompensa para receber. A palavra nos fala isso a respeito de uma coroa da vida, de um galardão. Nós não vamos entrar nisso nesse vídeo, mas a grande convicção é: em Deus eu tenho uma recompensa. Em Deus o meu trabalho não é inútil. Então, aquilo que o Senhor te chamou para fazer, ainda que pareça não fazer sentido para os homens, faz sentido para o Senhor e para o reino dele. Ainda que você pense que não está gastando do jeito certo seu tempo, se o Senhor te deu a instrução e a missão, você está no caminho certo. Então você não pode desistir. Então esse é um princípio precioso para nós também, diante dessa brevidade da vida. E aí a gente entra num outro ponto que é: nós precisamos valorizar o tempo que nós temos aqui. Porque nós já falamos sobre recompensa, sobre construir na eternidade, sobre praticar boas obras por amor ao Senhor. E tudo isso parte de uma consciência de que o meu tempo precisa ser gasto de uma maneira benéfica, não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, às vezes, como nós falamos no vídeo anterior, a gente pensa que as coisas extraordinárias estão num patamar onde naquele dia eu serei reconhecido, ou quando acontecer tal coisa eu serei reconhecido, ou quando eu tiver tal coisa eu serei reconhecido. Mas a gente esquece que o dia mais precioso que nós temos é o hoje. Nós acabamos de ler na palavra que o amanhã não nos pertence. O amanhã não está sobre a nossa autoridade, sobre o nosso governo. Então, nós precisamos colocar o nosso coração nesse lugar. A coisa mais extraordinária que você pode fazer com o seu tempo é dar o seu tempo ao Senhor. A melhor parte que você puder do seu dia para o Senhor, para um relacionamento com Ele. Porque nós ansiamos o extraordinário, mas nós esquecemos que o extraordinário vem de Deus. A criação veio de Deus. O tempo pertence a Deus. Então, por que é que a nossa visão muitas vezes está no lugar errado de coisas, de bens, de tarefas? Tudo isso se encaixa. Mas, se não estiver debaixo da autoridade do Senhor, nós vamos nos perder. E nós vamos gastar a vida de um jeito que não deveríamos ter gastado. Então, você que é jovem, aproveita o seu tempo para correr para o Senhor e para aprender as coisas do Senhor, para você construir uma recompensa diante dos olhos do Senhor, para Ele te entregar quando Ele retornar. Para você que já está numa idade, que já viveu muita coisa, ainda não é tarde, ainda há esperança. Você tem mais um dia, se você está assistindo esse vídeo, você tem mais um dia para gastar da melhor maneira possível diante dele. Porque se a vida é breve, nós não podemos perder tempo, nós não podemos nos ocupar com as coisas que vão nos levar para longe de Deus. Então, esse vídeo é para te inspirar. Reorganize tudo que você puder, recoloque as suas prioridades no lugar certo. Porque na vida comum, que é a grande parte do que vivemos, nós temos que encontrar um meio de entregar o melhor para Deus e deixar Ele governar todas as áreas da nossa vida. Então, eu espero que esse vídeo te edifique. Não se esqueça, a vida é como um sopro. E o que você faz hoje vai refletir no seu futuro e na sua eternidade. Então, que esse vídeo te inspire, faça você refletir, que
que você aplique isso na sua vida diária, tirando um tempo para o Senhor, fazendo o melhor que você puder com as suas habilidades e deixando o Senhor ir à frente de tudo na sua vida. Peça a opinião dele. Ele vai te responder. Procure o conhecimento que você precisa na palavra dele, porque na palavra dele nós encontramos tudo que nós precisamos. Que esse conteúdo te edifique, te abençoe e até o próximo, se ele nos permitir.